Amigos, a terceira temporada de O Poder e a Lei acaba de chegar na Netflix e, é claro, vamos comentar tudo o que aconteceu nessa temporada. E como sempre, gente, o Mick se envolve em um caso super perigoso. Assim como aconteceu na primeira temporada, especialmente na segunda, aqui na terceira também, ele se envolve com pessoas muito perigosas e cada vez a vida dele e das pessoas em torno dele correm mais risco. Eu preciso falar especialmente aqui do Sigel, porque ele é aquele senhorzinho, né, que foi sócio do pai do Mickey, que é como um pai pra ele. Eu gosto muito da relação desses dois, né? E aqui nessa temporada ele já tava bastante fragilizado, ficou doente. Eu fiquei o tempo todo torcendo pra que ele não morresse, porque é um personagem que eu gosto muito. Outra personagem que eu gosto bastante é a Lorna, eu já falei isso aqui anteriormente, ela com certeza é a minha personagem preferida. Eu gosto bastante da personalidade dela, como ela controla ali as coisas, ao mesmo tempo como ela é dinâmica e engraçada, e também acho bem diferente e bem bacana a relação dela com o Cisco. Dá pra ver que os dois se gostam, mas ao mesmo tempo não é aquela melação o tempo inteiro. Ele também é um personagem que eu curto bastante. A Izzy também se tornou uma personagem cada vez mais importante ali dentro da equipe do Mickey. Até parece na segunda temporada que talvez ela se afastasse. Ela disse que vai trabalhar por meio período, porque ela ia se dedicar à questão da dança, mas ela está super presente aqui durante toda a terceira temporada e inclusive consegue uma promoção, se fazendo ainda mais presente. A gente também teve a inserção de uma nova figura na equipe do Mickey, que é o Ed, né? Ele defende ele de um caso, ele já havia sido babá ali da filha dele, e ele defende ele e oferece um emprego como motorista. O Ed não aparece tanto assim, mas deu pra poder conhecer um pouquinho da personalidade dele, deu pra eles se apegarem um pouco a ele, só que ele morre. E é claro que isso, gente, mexe muito com o Mickey. Não só por ser um membro da equipe dele, mas porque era um garoto jovem e que morreu só porque estava trabalhando pro Mickey. Então, é como se as pessoas em torno dele sempre morressem, sempre estivessem em perigo. Então, é triste sim a morte do Ed. Ele era um garoto jovem que não tinha nada com a história e morreu porque eles estavam atrás do Mickey. E isso acontece com ele o tempo todo. Além disso, nós tivemos a grande surpresa do Mickey se envolver com a Andy. Eu confesso pra vocês que lá na segunda temporada eu tinha achado meio estranha aquela implicância dela com ele. Parecia algo um pouco exagerado, que tinha ali alguma coisa por trás daquilo. E aqui nessa temporada os dois começam a se envolver. Eu confesso que eu queria que ele voltasse com a Meg, eu gostava desse casal, então é claro que eu não esperava que ele tivesse um relacionamento com a Andy, mas eles tiveram aí um certo namoro aqui nessa temporada, e eu até achei bacana que, apesar dela também ser promotora, assim como a Meg, ela se comporta de uma maneira diferente em relação ao Mickey. Isso porque a Meg era muito certinha com os casos, com tudo que ela fazia, então ela não queria envolver ali com a questão pessoal, e muitas vezes ela também se deixava levar quando o Mickey fazia algo que prejudicava, de certa forma, o trabalho dela, e vice-versa, e isso afetava muito os dois. E com a Andy é meio diferente, né? Ela já fala mais de trabalho, aceita fazer certas trocas de informações e negociações, então ela lida de uma maneira bem diferente com toda essa dinâmica, e foi ela aí a escolhida para ficar com ele. Na segunda temporada tinha sido a Lisa e eu não gostava nada dela, e nessa temporada foi a Andy. Não é a minha personagem preferida, eu prefiro ainda a Meg com ele, mas também não é uma personagem ruim, né? Eu acho que os dois tiveram ali a sua química nessa temporada. Além disso, dá pra ver quanto o Mickey vai ficando afetado, cada vez mais afetado, né, ao longo do tempo. Na primeira temporada ele já começa ali super abalado, ele tinha ficado afastado por muito tempo, por conta de um vício e também por conta de como aquele caso do Jesus tinha mexido com ele. E ele volta à tona, consegue pegar um grande caso, consegue solucionar aquilo. Só que cada vez mais, gente, as pessoas em torno dele e ele mesmo vai correndo risco por causa desse emprego. E nessa temporada, pessoas como o Ed morrem por causa disso. E isso afeta muito ele. Além dele ver todo um sistema ali arruinado, que acaba punindo inocentes. Isso já aconteceu mais de uma vez. Pessoas inocentes presas e até mortas. Isso mexe muito com ele e ele pensa em sair. E nesse momento a filha dele é muito importante de dizer: pai, fica, porque apesar do sistema ser todo falho, você tá fazendo a coisa certa, você tá ajudando algumas pessoas. Então foi bacana isso. E aí a série termina ali, gente, com um gancho para uma quarta temporada. Então sim, é claro que a gente quer uma quarta temporada, porque eles não deram um finalzinho para a história. Eles fecharam o caso, mas deixaram uma ponta solta ali para uma quarta temporada, como eles já vinham fazendo desde a primeira temporada. Então deixa aquele gostinho de quero mais. Para quem não entendeu a história, eu vou explicar para vocês
de forma bem simples. Gente, basicamente, ele é chamado para poder defender o Julian, que é acusado de ter matado a Glória, aquela que tinha sido testemunha lá no caso do Jesus. Quem tá com dúvida aí sobre a história, tem resumão aqui no canal da primeira e da segunda temporada para vocês relembrarem tudo o que aconteceu. Só que ele acredita que o Jesus é inocente e começa a buscar quem na verdade queria matar a Glória e por quê. E aí que ele se lembra que a Glória tinha sido presa por estar com drogas e que tinha sido o Hector, membro de um cartel, que tinha entregado isso para ela. E ela tinha denunciado o Hector para poder se livrar da prisão, inclusive sobre a influência aí do Mick. Então ele investiga essa história toda e é aí que ele descobre tudo o que aconteceu. Basicamente, o investigador da Narcóticos, DeMarco, é corrupto. Ele trabalha para um cartel e por conta disso ele usava as fraquezas de várias pessoas, ele comprava várias pessoas e ameaçava outras para que trabalhasse para ele. E foi isso que ele fez aí com a Glória, se aproveitando da situação dela. Ele força ela a denunciar o Hector e não só a denunciar ele, mas também a implantar uma arma no quarto do Hector. Assim, quando o Hector foi preso, eles encontraram essa arma que não era dele e isso ligou ele a outros assassinatos, fazendo ele ganhar prisão perpétua. E por que ele queria se livrar do Hector? Não era porque ele queria fazer justiça por o Hector ser membro de um outro cartel, e sim porque o Hector era membro de um cartel rival do cartel que o DeMarco trabalhava. Então, por conta disso, eles queriam se livrar dele e ele arma todo esse plano usando a Glória para poder conseguir a prisão do Hector, que realmente é preso. Após isso, os advogados do Hector intimam a Glória para poder depor sobre o caso, e por conta disso, o DeMarco queria se livrar dela. Então ele usa uma outra pessoa que ele tinha no jogo, que é o investigador Bishop. O Bishop, gente, ele tinha sido investigador ali da polícia e depois ele se torna investigador da promotoria. E ele aceitou um suborno do DeMarco e por isso ele ficou nas mãos dele e tinha que fazer o que ele queria. Então ele usa o Bishop para poder seguir a Glória e depois o próprio DeMarco vai lá e mata a Glória para ela poder não depor e não respingar nele essa história toda. E ele incrimina o Julian por essa situação, assim ninguém chegaria até ele. Só que o Mick descobre tudo isso e convence o Bishop a depor. Com isso, todos descobrem que o verdadeiro responsável pela morte da Glória é o DeMarco. Mas ao depor, o Bishop sabia que ele estaria em risco, a família dele estaria em risco. Além disso, o nome dele estaria manchado por ser aí, de certa forma, sim, um policial corrupto, já que ele aceitou suborno no passado e começou a trabalhar para o DeMarco. Então ele tira a sua própria vida quando ele está testemunhando. Após isso, eles inocentam o Julian e começam a procurar pelo DeMarco, mas não encontram ele, porque ele já soube das notícias e fugiu. Mas quem encontra ele é o cartel do Hector, que mata o DeMarco. E o Hector agradece ali ao Mick por isso, porque afinal de contas o Mick ajudou no caso dele, gente. Além do Mick entrar no caso dele em si, ele ajudou, porque com toda essa história fica comprovado que a arma que levou à prisão perpétua do Hector não era dele, que ele também tinha sido incriminado por isso. Com isso, todo o caso é solucionado, só que no final das contas, quando o Mick já estava ali comemorando, ele é abordado por um policial e um corpo é encontrado no carro dele. De quem era esse corpo? Esse corpo era daquele caso que a gente vê a Lorna defendendo. Lembra ali de um cara que cometia fraudes, que ela defende, e que inclusive ele estava devendo muito o escritório do Mick. O Mick já tinha dado uma chamada nele, até tinha falado ali que ele tinha que pagar e meio que ameaçado ele de certa forma. É esse o corpo que é encontrado, então justamente daquele cara que fazia várias falcatruas e falsificações. E isso com certeza vai cair no colo do Mick, já que ele tinha de certa forma um motivo para querer eliminar esse cara, já que ele devia para o escritório dele e o próprio Mick já tinha feito certas ameaças para ele por conta disso. Então, basicamente, foi isso que aconteceu aqui nessa temporada. E sim, gente, eu gostei dessa temporada. Eu sei que algumas pessoas não gostaram tanto da segunda, talvez não gostem tanto da terceira, mas eu sou suspeita pra falar porque eu gosto muito de toda essa narrativa, gosto do filme, gosto da série, gostei das 3 temporadas, acho que todas tiveram casos bem interessantes. Sim, eu sei que tem aquela dinâmica do advogado sempre vencer, mas é justamente essa a graça da gente ver toda a inteligência ali do Mick nos casos. E, ao mesmo tempo que ele consegue, sim, pensar em estratégias e vencer, eu acho que a série também mostra as fragilidades dele. Quando ele procura o Sigel para conselhos, quando ele perde pessoas ao redor dele, como já aconteceu mais de uma vez. E ao perder pessoas não é só com morte, mas também como, por exemplo, o afastamento da filha, o divórcio da mulher que ele amava. Isso acontece o tempo todo. Muitas vezes ele se magoa nos próprios casos em que ele se envolve. Então, eu acho que toda essa dinâmica é muito interessante. A gente vê toda a inteligência dele, do pessoal, da equipe dele trabalhando, né? A série repete a mesma fórmula em todas as temporadas,
mas eu acho que nas 3 temos casos super interessantes. Eu gostei muito e quero sim ver a 4ª temporada, o que vai acontecer. Agora é o nome do Mickey que tá em jogo e é claro que eu quero ver mais dessa história. Conta pra mim nos comentários o que vocês acharam dessa temporada, gostaram ou não gostaram, conta tudo pra eu saber e o que vocês acham que vai acontecer na 4ª temporada. Então é isso, galera, tchauzinho!